Olá a todos, sejam muito bem-vindos ao nosso canal de estudos aprofundado dos 12 passos sugeridos para a recuperação por Alcoólicos Anônimos. Se inscrevam nesse canal para receber mais notificações, dê também o joinha para difundir o canal e alcançar outros que também possam precisar dessa mensagem. Esse é o primeiro vídeo do nosso quarto passo, que diz: fizemos minucioso e destemido inventário moral de nós mesmos. Como já sabemos, o programa de recuperação, a mensagem de A, estão contidas nos livros Os 12 Passos e as 12 Tradições, escrito em 1953, e no livro Alcoólicos Anônimos, que foi escrito em 1939, quando era a Irmandade composta apenas por 100 membros, tateando um lugar ao sol da sobriedade. Então esse quarto passo ele tem duas perspectivas diferentes na sua abordagem. Uma no livro Alcoólicos Anônimos e outra no livro Os 12 Passos e as 12 Tradições. E essas duas perspectivas elas se somam, dando assim uma maior bagagem a esse estudo desse passo fundamental dentro da programação. O livro azul, como é chamado, o nosso livro Alcoólicos Anônimos aqui no Brasil, ele vai abordar esse quarto passo à luz do egoísmo e de suas manifestações principais, como o ressentimento, o medo e as questões ligadas ao sexo. Já o livro Os 12 Passos e as 12 Tradições abordará a luz dos instintos deturpados, as vontades desenfreadas, e vai usar como padrão moral, como referência para o inventário moral, os 7 pecados capitais. Bom, seguindo a sequência lógica, nós vimos que o terceiro passo do programa nos sugeriu que entregássemos nossos planos, nossos projetos, desejos e vontades ao cuidado de um Deus amantíssimo, na forma que o concebíamos. E entregássemos também nossa vida, ou seja, o nosso futuro, o porvir, a Ele também. Bem como também que usássemos a nossa vida para servir a esse poder superior. Porém, para que essa decisão do terceiro passo se concretize, precisamos eliminar aquilo que impede, os obstáculos, que também são as causas e as consequências do nosso alcoolismo. Então, dessa forma, o quarto passo inicia uma nova fase dentro do programa. Fase essa que vai dos passos 4 ao 9. E a chamamos de entrando em ação, ou uma série de atitudes enérgicas. Do passo 1 ao passo 3 foi a primeira fase. E nós a denominamos de processo de derrota. Derrota perante o alcoolismo, derrota perante a filosofia de vida e derrota perante a nossa própria vontade, ou egoísmo. O programa nos compara a uma empresa. Assim como uma empresa ou está prosperando, progredindo, ou ela está regredindo. Nós também ou estamos recuperando ou estamos recaindo. E o que definirá o aspecto que está imperando em nosso viver vai ser exatamente esses inventários pessoais, a olhada para dentro. Tanto o terceiro quanto o quarto passo, num texto básico, nos dizem que o que nos derrotou, a origem de todos os maus que nos acometeu, é o egoísmo. Por isso, o quarto passo vem sugerir, então, essa análise das manifestações mais comuns desse egoísmo. No último parágrafo da página 93, ele nos mostra que o ressentimento destrói mais alcoólicos do que qualquer outra coisa. E quanto a esses ressentimentos, nos é sugerido que a gente escreva os ressentimentos que temos com pessoas, com instituições e com leis ou regulamentos. Ao anotarmos cada ressentimento e nos perguntarmos por que nos afligiam tanto, veremos que é o egoísmo imperando em cada situação de ressentimento, nos levando ao mal-estar espiritual.
E este mal espiritual, quando é superado, ele vai nos manter equilibrados, tanto no sentido mental quanto no sentido físico. Analisando o quadro de referência das páginas 94 e 95, que trata das nossas relações pessoais, a gente vê que o mais perto que a gente chega é em considerar o mundo e as pessoas como estando errados. Assim a gente estava permitindo às pessoas e ao mundo, dando a eles o poder de controlar nossas vidas, até mesmo de nos destruir. Abrigávamos os ressentimentos, o que fazia com que o canal de relacionamento com Deus se fechasse, e a insanidade da bebida volta, e daí a bebermos novamente é um pulo. Já experimentávamos a futilidade e a infelicidade vivendo dentro desse ressentimento. E qual a solução proposta? Na 96 a gente vai perceber. Primeiro, vamos ver e aceitar que as pessoas que nos magoavam estavam mais doentes do que nós. Pedimos a Deus para termos por elas tolerância e consideração, como teríamos por alguém doente. E também a todo custo era preciso que nós calássemos a voz da vingança, porque não se trata pessoas doentes nessas bases. Também precisamos deixar de considerar a outra pessoa dentro do inventário, bem como o que ela nos fez. Somente conseguiremos tratar com o que está conosco, ao nosso alcance. Então assim a gente vai fixar nos nossos erros. E começamos nessa fase do programa a lidar então com as 4 máximas: egoísmo, desonestidade, interesse próprio e o medo, contido lá no rodapé da 96. E vão ser citadas até lá dentro do passo 10, mais umas 3 vezes dentro do nosso programa, essas 4 situações aí: egoísmo, desonestidade, interesse próprio e o medo. Esse último, ele é tão grave que a gente precisa colocá-lo no papel também. E respondendo a pergunta: quais são os nossos medos, as nossas inseguranças? A resposta para o medo é a fé e não a coragem. As pessoas de coragem agem apesar do medo, enfrentam o medo. Então o oposto do medo, o antídoto para o medo é a fé. E jamais a nossa autoconfiança, a arma pela qual tentamos resolver os medos. A autoconfiança ela é limitada, mas a confiança em nosso Criador é infinita. Assim como o alcoolismo, o egoísmo, os medos também só são vencidos através da fé em nosso Criador, e não no apego à nossa autoconfiança. Está relatado para a gente no final da página 97. Lembrando aqui o que diz o capítulo 4, que o caminho da fé é o caminho da força. E não precisamos de pedir desculpas a ninguém por confiarmos em nosso Criador, diz a página 98. Já outra questão que o egoísmo impera, e o 4º passo nesse livro azul relata, é a área sexual, que para muitos ainda é um grande tabu. E devemos tratar o assunto sexo como qualquer outro assunto. Afinal de contas, todos os seres humanos têm problema nessa área. Página 98. E lá tem uma frase que a gente precisa de atentar muito para essa frase. A frase diz o seguinte, abre aspas: é muito fácil nos desviarmos do rumo certo. Em nosso inventário sexual precisamos ver as ocasiões onde fomos egoístas e usamos o parceiro para nos satisfazer, como se fosse um parque de diversão, ao invés de ocorrer a verdadeira troca de prazer que o momento pede. Lembrando mais uma vez, como inúmeras vezes o passo nos pede, devemos aqui também escrever o nosso inventário a respeito do sexo. Já escrevemos o nosso inventário a respeito do ressentimento e escrevemos a respeito do medo. Agora no nosso inventário, esse 3º capítulo é sobre o sexo. Devemos sempre lembrar, o sexo é bom e foi Deus que planejou isso para a nossa vida. Deve-se procurar um ideal correto para a prática sexual e tentar viver fiel a esse ideal. Sabemos que nessa área ocorrem muitas recaídas. E muitos chegam a nos dizer que quando a gente sai do ideal planejado e voltamos ao desequilíbrio na área sexual, a nossa queda é certeira. Porém, como diz a página 99, isto é apenas meia verdade.
Porque se a gente inventariou de forma correta, arrependemos-nos de nossas práticas e voltamos ao caminho certo, com a ajuda de Deus, seguiremos bem e vamos superar esse deslize. Mas se não, se o oposto, se a gente continuar a ferir, a causar ciúme nas pessoas, a agir na manipulação, no sexo desenfreado, aí é certo que iremos realmente recair. Um bom antídoto nessa área é o envolvimento nos trabalhos. Se envolver na ajuda a outras pessoas. Esse é um bom caminho para se livrar da ociosidade e vencer os impulsos na área sexual. Ficar de bobeira, ficar ocioso nessa área, a coisa desanda e desanda bem. Terminamos assim o nosso inventário do quarto passo dentro do livro azul. Lembrando que a tolerância, a paciência e a boa vontade com as pessoas, principalmente nossos inimigos, pois são pessoas doentes, já nesse sentido a gente pode começar a relacionar numa folha quem a gente prejudicou lá na frente. Isso vai ser muito útil. A fé fez por nós o que não podemos fazer por nós mesmos. Deus pode remover o egoísmo que nos separou dele. Se nós tomamos uma decisão, lá no terceiro, se nós fizemos um inventário das falhas mais óbvias, aqui citadas no quarto passo, o egoísmo e suas manifestações como ressentimento, medo e as práticas sexuais, estamos no caminho certo. Já conseguimos digerir algumas grandes verdades a nosso respeito. É o que é baseado no famoso jargão filosófico, conheça-te a ti mesmo. Então até o nosso próximo vídeo do passo 4, onde a gente vai abordar à luz do livro Os 12 Passos e as 2 Tradições. Não deixe de dar o like, de dar o joinha e se inscrever no canal para que o YouTube perceba que pode ser de grande utilidade a outras pessoas também. Paz, serenidade e sobriedade a todos.